Boa noite. Olá, Fernanda. Boa noite. Tudo bem? Consegue ver e ouvir? Tudo bem? Manda um sinal aí para mim se você consegue, se a imagem tá boa e se o som tá bom. Tatiana, boa noite também. Bem-vinda. Tudo certinho, está ótimo. Legal, Fernanda. Valeu, brigadão. Beleza, turma. 7h59, o pessoal vai chegando aí. Estamos esperando aí um pouquinho a turma chegar. E a gente começa a nossa 28ª live. Olá, Marilu, bem-vinda. Ou seria o Brickman? Ou seriam os dois? Legal, turma. Bem-vindos aí, vamos chegando. O pessoal vai chegando, né? Sempre lembrando que essa é a nossa 28ª live, né? De grandeza e realização, sempre uma iniciativa voltada aí para a gente trabalhar questões relacionadas a virtudes e valores internos, como uma opção também para esse mundo que é muito movido por riqueza e sucesso, né? Como todo mundo aí já sabe. Então, a gente vai promovendo esse encontro e hoje, em particular, um dia muito legal, né? Muito legal, com muitas experiências novas e aprendendo coisas novas aqui. Então, ali, ó, a Marilu falando e o Brickle, estamos juntos aqui, parabéns pelo programa Rádio MEC. Legal, foi uma experiência muito bacana, viu? Gostei muito. Bem-vinda aí, Karina, que acabou de chegar também. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal chegar aí, pessoal. O pessoal tá chegando, tem gente me conectando aqui no WhatsApp. Aí, ó, me pedindo o link aqui. Vou passar aqui rapidinho para um amigo que está em Goiânia. Beleza. Isso, Karina, beleza, bem-vinda. Roberta, bem-vinda também. Roberta me perguntou aí sobre o livro, Roberta, já te respondi aí, tá? Possivelmente para março deve estar sendo lançado aí. Fábio Rossac também, sempre bem-vindo, sempre curtindo as coisas de primeira hora. Branca Ribeiro também chegando aí, minha prima lá de perto de Guaianá, perto de Juiz de Fora. Legal, pessoal. Felipe Mendes, lá de Ribeirão, bem-vindo aí, Filipão. O pessoal vai chegando, né? Eu vou aí, na medida do possível, parando para dar uma boa noite para todo mundo. Mas já são 8h02. Hoje aqui direto do Rio de Janeiro, mais precisamente do quarto das crianças, aqui na casa da minha irmã, né? Então todo mundo pode ver aqui a decoração do quarto aqui, é o quarto que as netas da minha irmã vêm para cá para brincar, fazer bagunça. Elas estão aqui, estão lá no quarto, do outro lado, assistindo. Daqui a pouco uma outra entra aqui para fazer bagunça e vão ser muito bem-vindas também. Bem-vinda, Érica. Saudosa vascaína aí também. Vivi, minha sobrinha também, acabou de entrar. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa conversa. Beleza, Filipão, boa noite. Vamos começar a nossa conversa falando de um tema que eu acredito que é bastante relevante, que é um tema cujo título, né, que eu coloquei aqui é Deixa eu só responder de um amigo que está vindo para cá amanhã, que a gente vai encontrar para correr junto aqui. Rapidinho. Aí marcamos de 7h40 amanhã para a gente dar uma corrida. Bom, deixa eu esperar cá, então. Então, o tema... Bom, deixa eu dar uma boa noite para a Dani. Bem-vinda, Dani. Bem-vinda. Legal que você está aqui também. Show de bola, Dani. Muito bom. Então, veja, o tema de hoje, pessoal, é um tema que... É um tema delicado, mas é importante. E eu confesso a vocês que é um desafio para mim, né, tocar nesse assunto. E durante muito tempo, apesar de vir de uma família, né, com práticas católicas, falar de espiritualidade, que é distinto, algo distinto de religião, é um tema, para ser bem sincero, para mim, muito novo, né? Até muito pouco tempo atrás, posso dizer que até 2011, 2012, esse era um tema que passava meio que batido pelo meu radar. Mas de 2013 para cá, esse tema passou a ser muito relevante por acreditar que um ser integral, um ser saudável,
ele se apoia em 4 pilares, né? No pilar físico, no pilar intelectual, no pilar emocional e no pilar espiritual. Então, físico, mental, intelectual, emocional e espiritual, né? E, desenvolvimento da inteligência física é um processo biológico, é um processo fisiológico, é um processo natural, né? Nossos corpos vão crescendo, nossos organismos vão se desenvolvendo, nossa mente vai sendo capaz de absorver outras coisas. O processo de desenvolvimento intelectual, por si também, é algo que a própria sociedade nos conduz por conta de toda uma jornada nas escolas, né? Que a gente vai estudando desde a mais tenra idade até para sempre, né? Em alguns casos, a gente tem que estudar para o resto da vida. Então, esse desenvolvimento intelectual, ele é naturalmente promovido, né? Uma boa parte das pessoas, aí, não em todos, infelizmente, muitos não têm acesso a isso, mas uma boa parte é. E aí nós falamos muito sobre padrões emocionais na live passada, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa 4ª dimensão, que é a dimensão espiritual, né? E é um cuidado para se falar nisso, porque é muito natural que as pessoas confundam espiritualidade com religiosidade. E eu quero fazer essa distinção sem fazer uma separação. Há que distinguir, porém sem separar. Mas não é exclusividade da religião o desenvolvimento espiritual. Então eu quero explicar dentro do que eu acredito, dentro do que eu professo e divulgo e defendo. E aí vocês, obviamente, têm total... são bem-vindos para fazer as críticas e os comentários que vocês queiram fazer, tá bom? Então, antes da gente começar aqui, deixa eu dar uma boa noite aqui para Janice, né, que chegou agora há pouquinho, Janice Girardi, para Alice Stumpf, lá de Juiz de Fora, bem-vinda, Alice, para Fernanda Lima, que também chegou. A Roberta está dizendo que a internet dela não está muito boa, mas eu vejo se consegue assistir, legal, Roberta, tomara que dê aí. Para Adriana Arantes, que chegou também agora há pouco, bem-vinda, Adriana. Para Isabel Silveira, que também acabou de chegar, né? E na medida do tempo as pessoas vão chegando aí. Então, veja, Rosinha, minha irmã, Rosângela Binato Gomes, acabou de entrar, que também está no quarto aqui do lado. Bem-vinda, Rô. Então, veja, quando a gente fala de inteligência espiritual, a primeira vez que eu ouvi sobre esse tema, com essa expressão, foi por meio de uma autora chamada Dana Zohar. Vou escrever o nome dela aqui. Dana Zohar. Essa mulher é uma professora, uma acadêmica, que hoje mora na região de Londres, né, em algum lugar da Inglaterra. Na época que eu a conheci, era na região de Londres. E eu, por pesquisas na época, eu estava muito interessado nesse tema, descobri essa pessoa, li os livros dela sobre inteligência espiritual, cujo cerne da questão, o livro é extenso, mas o cerne da questão diz que existe no nosso sistema, no nosso cérebro, algum ponto dentro do cérebro, né, onde a fé, onde a crença em algo maior é mais desenvolvida, né? Então existe uma ciência que estuda como é que o ser humano desenvolve a sua inteligência espiritual, que é uma coisa, e a espiritualidade é função dessa coisa. Então existe hoje, sim, uma área da ciência estudando partes do cérebro onde as crenças são estabelecidas, onde a fé é propagada, onde a fé é cultivada, e a fé é a matéria-prima fundamental para essa experiência espiritual, né? Esse é o primeiro ponto, né? Então, se a gente quiser aprofundar, se você quiser aprofundar no termo inteligência emocional, a Dana Zohar, para mim, é uma bela autora. Tive a chance de fazer um trabalho com ela em Porto Alegre, dividimos o palco para falar sobre inteligência emocional, e eu conectei o modelo do pensador com a teoria dela, e foi uma experiência muito prazerosa, foi muito bacana isso. Isso aconteceu, possivelmente, se eu não estiver enganado, em 2013 para 2014, 2012, por ali, né? Bom, esse é o primeiro ponto. Aí vamos falar de espiritualidade, né? E aí, a minha busca por essa informação me convidou a conceituar a espiritualidade. Eu tinha muita dificuldade em dar um conceito para essa palavra.
Se alguém perguntar assim, Luiz, o que é espiritualidade para você? Eu não saberia responder isso há uns 5, 6 anos atrás. Mas hoje eu tenho uma resposta para isso, né? E essa resposta vem de um aprendizado obtido junto a uma literatura chamada... eu vou lembrar o nome aqui, mas é um livro escrito pelo Dalai Lama. Eu vou até pesquisar isso aqui para passar o nome para vocês. Deixa eu procurar aqui, porque eu não quero ficar sem passar esse nome para vocês. Isso aí. O nome do livro é Uma Ética para o Novo Milênio. Uma Ética para o Novo Milênio. Estou escrevendo aqui, caso alguém queira procurar. Do Dalai Lama. Então, ao ter acesso a essa literatura, eu aprendi com o Dalai Lama, numa interação que ele teve com Leonardo Boff, que é um padre, né, um padre brasileiro e uma pessoa que espiritualmente eu admiro muito, né, aonde o Leonardo Boff ele ele conta uma história que eu quero reproduzir aqui dentro da minha limitação, que quando ele encontra com o Dalai Lama, ele pergunta para o Dalai Lama, Dalai Lama, qual é a melhor religião que existe? E aí, ele contando, né, no relato dele, ele conta que o Dalai Lama olhou para ele assim meio desconfiado, e ele também sentindo a malícia da pergunta, olha para o Leonardo Boff, né, dá uma cutucada nele assim, e fala, a melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor. E o Leonardo Boff, meio constrangido, né, achando que ele iria dizer que era o budismo tibetano e tal, ele fala, não, a melhor religião é aquela que te torna alguém melhor. E o Boff perguntando, mas o que me tornaria alguém melhor? E o Boff e o Dalai Lama então fala, olha, é aquela religião que te torna mais compassivo, que te torna mais equilibrado, que te torna mais sereno, que te torna mais pacífico internamente, que te torna mais tolerante, que te torna mais confiante na vida. Então, nesse relato, para mim ficou muito claro que espiritualidade é uma experiência que te torna melhor. Pode ser uma conversa, pode ser uma live como essa. Quando eu saio de uma live como essa melhor do que eu entrei, não há dúvidas que isso foi uma experiência de espiritualidade. Quando eu tenho uma conversa com um amigo, como eu tive ontem, que eu reencontrei um amigo do ensino médio, que nós estudamos juntos, e encontro ele e a esposa, que foram meus colegas de escola, né, há 34 anos atrás, não tenha dúvida que isso me torna uma pessoa mais feliz, isso me é uma tradução de uma experiência espiritual, né? Quando eu vou no Vasco hoje, que é o clube que eu torço, e por muita influência do meu pai e do meu irmão, eu vou nesse clube e lembro dessas pessoas, isso é uma experiência espiritual, né? E é claro que a religião, ela é uma abordagem, ela é uma ferramenta para nos viver essa experiência. Então, se uma religião me faz ter experiências de engrandecimento, aonde eu me torno uma pessoa melhor, mais compassiva, mais boa ouvinte, mais acolhedora, isso é uma experiência espiritual. Mas quando uma religião não promove essa transformação, aí é como o Leonardo Boff fala, né? Quando o cobertor não cumpre mais a sua função, que é esquentar, ele deixa de ser um cobertor, né? Então a religião ela tem o papel, ela tem a função de ligar o homem à santidade, o homem ao sagrado, né? Religião vem da palavra religare. Se essa conexão não acontece, então ela não faz o seu papel. E eu acho muito interessante a visão de que as religiões surgiram da tentativa do homem em sistematizar as experiências espirituais dos seres humanos. Então, se nós pensarmos que Cristo não era cristão, Cristo era judeu, que Buda não era budista,
E se desconhece, na verdade, qual era a religião de Buda, que Maomé não era muçulmano. Então perceba que essas pessoas tinham algo em comum, que não era a sua religião, mas era a sua prática pela espiritualidade para se tornarem mais próximos do amor, da compaixão, da compreensão, de coisas dessa ordem. E na medida que nós vamos sistematizando essas experiências, com ritos, com práticas, com prédicas, com cantos, com ritos, com edificações, você começa a encapsular, você começa a embalar uma experiência espiritual, e aí você tem um ritual que a gente chama de religião, não é? E a beleza dessas coisas todas, obviamente eu não conheço todas as religiões, e está longe de eu conhecer, mas as que eu conheço têm algo em comum. Todas elas prometem àquele que está disposto a fazer o exercício, elas prometem salvação, prometem iluminação, prometem redenção, prometem algo que no fim do dia te tornar alguém melhor, ou no fim da existência te tornar alguém melhor. Então, eu acredito piamente no livro Modelo do Pensador. Eu menciono uma música do Rapa que diz que se você não tem fé, você já sai em desvantagem, né? Em viver uma vida muito mais plena, muito mais com sentido, muito mais conectada, com muito mais significado. Então é importante a gente partir dessa construção de um significado para inteligência espiritual e essa distinção entre espiritualidade e religião. Quando a religião te torna alguém mais compreensivo, mais compassivo, mais acolhedor, isso é uma experiência espiritual. Quando a religião te isola de demais pessoas, onde a intolerância é maior, onde a briga pelo meu Deus é maior do que o seu Deus, aí a gente começa a ver que a religião não está fazendo o seu papel, porque a religião tem o papel de religar e não de afastar. Pessoal, até aqui, enquanto vocês vão escrevendo se faz sentido, eu vou dando uma boa noite aqui para o Ademir Gomes, que chegou agora há pouco, para o Chicão, o Chico Nogueira, que também está sempre presente com a gente, para a Fernanda Binato, minha sobrinha, que também está aqui do lado, para a Denise Rugani, que também está sempre aqui com a gente, para o Anderson Santos Salvador, um cara que pode nos ajudar muito nessa live aqui, ele é do ramo, para o Márcio Cassinho, o amigo com quem vou correr amanhã, que eu estava respondendo aqui o WhatsApp, o Messenger. A Adriana Arantes também chegou, deu bom dia, boa noite lá para o Anderson e tal. O Fábio Rosário que saiu e voltou, para a Luciana que também voltou, para a Lucimar Salles. Miriam Creuci, minha colega, saudosa colega da Caixa Econômica Federal de longa data. Patrícia Fernandes, que também chegou. Amanda Benevenuto, bem-vinda, Amanda. E a Patrícia falando aqui, faz sentido te ouvir na rádio hoje, muito legal. Legal, Patrícia. Obrigado aí pela presença aí, pela companhia. Então, veja, eu queria fazer essa iniciação contextual, né, esse contexto inicial, para a gente partir de um ponto e daí desenvolver o tema de como é que a gente vai trabalhar essa questão da espiritualidade, né? Bom, na medida que a gente avança na nossa conversa, talvez vocês se lembrem do modelo do pensador, né? O modelo do pensador é feito lá de resultados, comportamentos, emoções, crenças, valores, princípios e propósito. Quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de valores, a gente fala de coisas que pessoas atribuem grande importância e grande prioridade nas suas vidas. Claro que isso é uma decisão pessoal. E claro que isso vem de uma influência também com família, com escola, com o mundo no qual a pessoa vive. Mas no fim do dia ela faz as suas escolhas, o que é importante e prioritário para ela. Quando a gente passa para princípios, princípios são valores que você não negocia. A gente já comentou isso aqui, e esse conceito é muito importante de ser referendado e reciclado e relembrado. Mas quando a gente fala de propósito, o que é propósito, né? Propósito, na verdade, é a razão pela qual a sua vida existe, né? De maneira simples. Até muito pouco tempo atrás, eu não tinha ideia do que eu estava falando, ou do que eu estou falando agora. Hoje eu tenho uma ideia sobre o que eu estou falando agora.
Quer dizer, Binato, então, que você sabe exatamente o significado da sua vida? Não, eu não sei exatamente o significado da minha vida, até porque eu acredito que o significado da minha vida será sempre um mistério, né? E por isso é belo, porque ele se vela e se revela ao longo da nossa existência. Mas eu posso escolher dedicar a minha vida a algo maior. Ou seja, eu passo a perceber que eu tenho uma importância como indivíduo, ou, portanto, eu desenvolvo a minha individualidade, que é diferente do meu individualismo, que é um movimento egoísta, mas eu desenvolvo a minha individualidade para que eu possa usar a minha existência em nome de algo maior, né? Em nome de um Deus, em nome de uma entidade, em nome de algo que eu acredito espiritualmente e que, por acreditar, eu nem sei se preciso ou devo ou tenho que explicar sobre. Eu gosto muito da ideia de que as pessoas brigam para provar que Deus existe. E eu não sei se a ideia é brigar para provar que Deus existe. Eu nem sei se a ideia é lutar contra ou por um Deus, mas talvez lutar com um Deus, né? Então chegou um momento na minha experiência pessoal que eu me dei conta que tem coisas que os meus sentidos não conseguem captar. Meus ouvidos não conseguem ouvir todos os sons, meus olhos não conseguem enxergar todas as imagens, meu nariz não consegue sentir todos os cheiros, minha boca não consegue sentir todos os sabores e minhas mãos não conseguem tocar em todas as coisas. Isso me despertou para entender, para compreender que existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, né, parafraseando aí William Shakespeare. Então, eu passei a acreditar, ponto. E aí é que vem a ideia da crença. Aí que vem a ideia de que acreditar em algo que faça sentido para mim. A fé é uma forma de manifestar as minhas crenças. Em algo que eu não consigo ver, cujo resultado final é ver aquilo que eu acreditei. Essa conceituação de fé é de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala isso, né? O que é a fé? A fé é você acreditar em algo que você não vê, até que você começa a ver aquilo que você acreditou. Então, trazendo isso para a nossa vida prática, né, e hoje eu conversava sobre isso com um pessoal aqui do Rio, com quem eu estou querendo fazer um projeto, um trabalho, muitas coisas nascem da nossa imaginação, muitas coisas nascem da nossa vontade de fazer algo e da nossa capacidade de imaginar aquele algo, daquela visão interna que surge numa tela mental. E quando você confia demais naquilo, quando você acredita demais naquilo, esse é uma centelha da fé. E quando você convida o universo, ou quando você convida a Deus, ou quando você convida a Cristo, a entidade ou ser que você acredita, isso te transforma, ou isso cria uma condição interna, uma atmosfera interna, para que você vá lá e realize. Aí você passou a ter uma experiência espiritual. Quando você vai para um berçário e você vê um conjunto, um monte de crianças deitadas num bercinho, e aquilo te comove, isso é uma experiência espiritual, independentemente de uma religião. Agora, quando você tem uma religião, ou quando você tem admiração por alguma figura religiosa, e você se espelha nessa figura, eu acredito que isso é um caminho para te levar para uma experiência espiritual. Apesar de eu ter tido uma experiência de estudar durante algum tempo o budismo japonês, eu descobri em 2012 para 2013 que a minha grande influência, a figura que me comove, a figura que me mobiliza, a figura que mexe com a minha frequência, vibração e energia é Cristo. É Jesus Cristo, né? E não aquele Cristo descrito na Bíblia ou descrito nas histórias, mas também esse Cristo associado a algumas outras coisas, né? Por ele ter sido um homem como eu sou, como você é, um ser humano como nós somos, embora Buda também me admire muito, eu não sei dizer se talvez um não tenha sido o mesmo em momentos distintos das gerações aí, né? Não quero entrar por esse caminho, porque eu não sei como desenvolver esse tema, mas o fato é que ele, como líder, me inspira demais nas suas práticas, até porque ele não tinha práticas religiosas, mas ele tinha práticas espirituais.
ouvir um sermão, ouvir uma pregação, ouvir um discurso, ouvir algo que ele tivesse a dizer, era uma experiência de engrandecimento para o ouvinte. Ouvir e compartilhar da vivência, da presença dele, era uma experiência de crescimento para o ouvinte. E eu ouço, né? Eu leio, eu ouço, eu procuro saber mais sobre ele por diversas literaturas, a Bíblia inclusive, né? E naquele momento ele se faz presente, né? E aí isso me comove, isso me movimenta, isso me coloca numa dimensão diferente da dimensão terrena que eu estou na maioria do meu tempo. Então, quando eu percebi isso, quando eu descobri isso, quando isso se revelou para mim, eu falei, cara, eu posso aprender esse negócio, eu posso desenvolver uma inteligência espiritual, eu posso me tornar mais afeito a essa dimensão espiritual e, com isso, passar a ter uma compreensão diferente do planeta. Uma compreensão diferente do significado da vida. Muitas pessoas passam uma vida inteira procurando responder essa pergunta. Qual é o significado da vida? E a beleza é que você pode dar esse significado. Se você tem uma visão física, o significado é desse tamanho. Se você tem uma visão física e intelectual, o significado pode ser um pouco maior. Se você tem uma visão física, intelectual e emocional, pode ser um pouco maior. Mas se você tem uma visão física, intelectual, emocional e espiritual, aí a dimensão é muito maior. Então eu gosto da ideia de que espiritualidade, além, né, e também por ser uma experiência de engrandecimento, ela gera um efeito em você. Qual o efeito que ela gera em você? Ela te dá uma compreensão maior sobre todas as coisas. Então, no momento em que eu não tenho a minha inteligência espiritual desenvolvida, e alguém me dá uma fechada no trânsito, eu revido e xingo o cara de volta e vou atrás dele para brigar com ele. Mas na hora que minha compreensão atinge um certo ponto, quando o cara me fecha, eu compreendo e até tento me colocar no lugar dele, como entendendo que talvez ele seja com muito mais pressa do que eu e que ele siga em paz. Percebe o que eu quero dizer, pessoal? Me diz aí se está fazendo sentido isso. Enquanto isso, eu dou uma boa noite aqui para a Tatiane Terreaga, que também está sempre aqui com a gente. Para o Hélio Luiz Kunche, que acabou de chegar, e já justifica o atraso, dizendo que ele estava fazendo coisa boa, que é vinho, e vinho é tudo de bom, né? E vinho tem tudo a ver com esse nosso tema. E com a Mili também, Carlete, lá de Ribeirão Preto, que está aqui com a gente nessa jornada. Então, vai pensando e me diz, como é que tem sido a tua experiência espiritual? Como é que você observa? Como você sai de uma experiência espiritual? Como é que você sai de um culto? Como é que você sai de uma missa? Como é que você sai de uma celebração, né? Onde o nome de alguma entidade que você confia, que você acredita é evocado? Como é que se sai daquilo? Você participa disso se entregando para aquele processo? Ou você participa daquilo seguindo um ritual de tarefas onde você cumpriu a sua parte, agora você já pode sair com a sua consciência tranquila, né? Muitas pessoas vão por esse caminho e, particularmente, eu acredito que o caminho é outro. O caminho é que naquele lugar, naquele momento, você esteja lá exercitando a sua experiência, a tua inteligência espiritual, para você depois praticar na vida e não dentro da igreja, não dentro de um templo, não dentro de uma sinagoga. Muito bem, deixa eu ver se tem algum comentário. Bom, Márcia Portal acabou de chegar. Bem-vinda, Márcia. A Amanda Benevenuto fala aqui, faz todo sentido, evolução espiritual traz paz. Verdade, Amanda, esse é um bom indicador, né? Você começa a perceber que atinge um certo estágio, né, da espiritualidade, quando você começa a se impactar menos pelas tragédias, quando você começa a se impactar menos pelas más notícias, quando você começa a se alegrar mais com pequenas coisas, né? Quando você começa a ter mais interesse pelos valores fim e menos pelos valores meio, são alguns indicadores, né? A Denise faz um comentário que é o seguinte: todo sentido. A cada vez que saio do centro espírita que frequento, me sinto mais elevada, mais mansa, com mais compaixão. É isso que a gente está falando, pessoal. Agora, Denise, como é a tua experiência de trazer para a sua vida diária esse efeito que você experimenta quando está no centro espírita? Isso é que eu acho bacana, né?
eu experimento uma experiência no centro espírita, aquilo me torna mais manso, me torna mais elevado e mais compassivo, e como é que eu mantenho esse estado interno, ainda que a distâncias do estado do centro espírita? É mais ou menos o que acontece na época do Natal. Quem acompanha meus posts deve ter lido alguma coisa sobre isso, né? No Natal as pessoas se comovem com aquela sensação, aquela emoção que está no ar. 2, 3 dias depois, isso tudo, na maioria das pessoas, isso apaga. Porque aquela emoção não é dela, genuína. É criado pelo ecossistema, pelo ambiente do qual ela faz parte. Como é que você cria o teu ambiente interior? Como é que você cria a tua espiritualidade de dentro para fora? Isso é um segredo, uma dica, um exercício, uma prática que pode realmente nos tornar mais felizes. Uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que pratica a espiritualidade, que, portanto, através de religião, através de outras práticas, e que, portanto, expande seus limites continuamente, ela não é uma pessoa que nunca tem problemas. Ela é uma pessoa que tem problemas como todas as outras quaisquer. O fato é que ela lida com esses problemas de uma maneira completamente diferente. Ela está muito mais equipada do que uma pessoa que não está com essa inteligência espiritual desenvolvida. Da mesma forma que uma pessoa que não tem uma inteligência física desenvolvida, ela tem dificuldade para evoluir em algumas coisas. Quem não tem uma inteligência intelectual ou mental desenvolvida, tem dificuldades para prosseguir também algumas coisas. Se não tem uma inteligência emocional desenvolvida, então essa vai ter problemas enormes. A espiritualidade não é muito diferente disso, portanto, precisa ser praticada, precisa ser treinada, como toda e qualquer inteligência. Não é? Aí a Roberta fala aqui o seguinte, depende muito a pessoa que faz o ritual. Algumas vezes saio do mesmo jeito, outras, quando a pessoa tem uma forma muito boa de falar, saio bem, muito reflexiva. Legal isso, Roberta, bem legal. O que eu desafiaria, deixa eu só ler o que você colocou ali mais embaixo. Hoje tenho buscado várias alternativas na busca de me sentir plena de algo que me complete. Olha quem está chegando aí, ó. Vem cá. Aqui, turma, deixa eu apresentar a vocês, ó. Essa aqui é a Manu. A Manu é minha sobrinha neta. Fala, oi, pessoal. Fala, oi, pessoal. Fala pro pessoal. Tem um monte de gente vendo a gente ali, ó. Oi, pessoal. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala aí, dá um oi. Então, vamos lá. Quer ir embora? Quer ficar aqui, não? Quer ficar aqui? Quer ficar aqui, não? Então, fica aqui do meu lado, vem cá. Senta aqui. Então, ó. Tá, então senta aí e me ajuda aqui. Mas não derruba o nível, tá? Então, olha só. O legal, Roberto, imagina se você desenvolver uma habilidade de ir para os rituais que você vai e sentir esse bem-estar, essa reflexão, independentemente de quem está ali na frente. Porque, veja, eu quero falar isso porque isso é relevante. Quando a gente junta a mensagem e o mensageiro, a gente pode cometer um equívoco. Percebe isso? Então, veja, às vezes a mensagem é tão legal, mas eu estou tão ligado no mensageiro que eu perco a mensagem e me ligo no mensageiro. Do meu ponto de vista, e claro, fique à vontade para criticar isso, eu estou muito mais ligado na pessoa do que na mensagem que ela está dizendo. E talvez o meu julgamento possa falar, eu não confio nessa pessoa. Eu estou falando isso até por uma experiência pessoal, né? Por já ter visto pessoas que eu olhava e a princípio não gostava, e não gostar é um julgamento meu, eu invalidava o discurso dela, ou seja, invalidava a mensagem dessa pessoa, porque eu confundia a mensagem com o mensageiro. Eu queria te convidar, Roberta, a ir para os eventos que você costuma ir e entrar nesse estado, independente da pessoa que está lá falando. É um belo exercício. A Denise fala equilíbrio, né, dentro do contexto do que ela havia comentado antes. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Bertrand, que acabou de chegar também. Bertrand, conhecido meu de longa data. E aí eu tinha comentado, né, Roberta, hoje tenho buscado várias alternativas da busca de me sentir plena, de algo que me complete. Aí, Roberta, eu quero te falar uma coisa. E me ouça com muito amor, todos vocês e todos nós aqui. Eu fui uma pessoa e conheço muitas pessoas que estão buscando algo que as complete do lado de fora. E eu, particularmente, não acredito que essa busca está do lado de fora. Essa completeza está do lado de dentro. E quando eu vou em busca de algo fora para me completar, eu tendo a me frustrar. Então, eu convidaria você, e você tem contato comigo, se quiser avançar nessa conversa, você me chama, a gente bate um papo,
como é que seria você buscar essa alternativa dentro de você e não fora? Porque eu vejo, fui assim, né? Eu estou buscando uma religião que me diga algo dentro de mim. Peraí, eu acho que vale a pena encontrar algo dentro de você que vai encontrar um eco fora, que não precisa ser uma religião, ou duas, ou três, mas que possa ser algo que você se contente, que se torne contente com aquilo. Pensa nisso e me diz se faz sentido ou não só você, Roberta, como todos que estão aqui ouvindo. Aí o Hélio fala o seguinte comentário: o grande problema é querer pôr Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Deus é imenso, pena as pessoas não estudarem hebraico, descobrir a real dimensão de Deus. Ver como Deus agiu na vida do profeta Elias, que agiu na vida de Santo Agostinho e São Francisco de Assis. É um relato do Hélio, que tem aí o seu conhecimento sobre o tema, e é algo que merece ser respeitado. Por isso que eu acredito que é muito pouco provável que uma única religião tenha a primazia de trazer todo o conforto que o planeta Terra e a espécie humana anseia. Por isso que eu vejo que várias sociedades têm as suas crenças por conta das suas experiências de seus antepassados longínquos e depois foram sistematizando essas coisas, transformando em religião. Uma boa noite aqui para a Glaucia Ferreira, que chegou agora há pouco também. A Denise fala o seguinte comentário: na empresa que saí, o caos que estava, a maioria chorava literalmente, e eu me sentia tranquila a ponto de ajudar as pessoas a verem as novas possibilidades que poderemos alcançar com a experiência. Então, Denise, talvez, eu não posso garantir, mas talvez seja realmente o sintoma da tua experiência espiritual, né? Por entender que aquela experiência naquela empresa não estava limitada apenas ao salário, e não estava limitada apenas ao medo de não ter um salário para pagar contas. Muitas pessoas se desesperam porque têm uma visão curta das coisas, e essa visão é desenvolvida. Ela não é de uma hora para outra você passa a ter. Eu entendo o que você diz e me faz sentido isso aí. A Tatiana faz um comentário que linda, que deve ser da Manu, né? A Glaucia também fala: oi, Manu, tudo bem? A Manu, oi, Manu. A Manu já foi embora, turma. Ela é uma figuraça mesmo, né? Então, Roberta, pensa nisso, né? Quando você fala pode ser, é um caminho pelo qual eu iria, e se você quiser apoio, a gente conversa sobre isso. Aí o Anderson, vamos ouvir o Anderson, pessoal. O Anderson é um cara do ramo e tomou decisões recentes para se dedicar exatamente a isso. Binato, creio que é seguinte, eu creio que o tema aqui, no contexto, se encaixa o seguinte: espiritualidade é a expressão exterior e corporal da fé interior motivada por Deus. Ou lê-se no ser no qual cada um acredita. Legal. Ela inclui a fé, o exercício espiritual, o estilo de vida da pessoa. Trata-se, portanto, da vivência da fé sob as condições da vida cotidiana, abrangendo as dimensões individual, familiar, comunitária e social. Ou seja, a espiritualidade não se manifesta na prática, no meu dia a dia. Quando isso não acontece... Perdão, eu acho que, Anderson, que a espiritualidade se manifesta na prática, no meu dia a dia, e quando isso não acontece, eu entendo que não se trata de espiritualidade, mas sim de mera religiosidade. Anderson, isso faz total sentido para mim. Inclusive, se você me autorizar, eu gostaria de, no post de amanhã, que eu vou resumir um pouco do que a gente está conversando aqui, eu gostaria de recortar e colar esse teu relato aqui, esse teu texto, porque ele, de maneira brilhante, referenda muito do que a gente está conversando aqui, né? E a Tatiane fala aqui: Luiz, concordo, Luiz, está dentro, meditação ajuda e muito nessa busca, não tenha dúvida, né? A meditação, ela é um exercício de dentro para fora. E o mais legal que eu acho na meditação é que ela começa do silêncio. Ela é uma prática silenciosa. Mesmo a meditação ativa, ela convida ao silêncio. E quando a gente vai entender um pouco, pelo menos vai buscar entender um pouco da origem do universo, né? Que do nada, né, surge o Big Bang, então aquela grande explosão começa a criar as matérias químicas, os efeitos, os fenômenos físicos, e tudo se desenvolve. Você percebe que o universo nasce de uma experiência de silêncio absoluto, né? E no mundo como o nosso de hoje, conturbado, uma vida distraída, uma vida atribulada, com tantos estímulos, quem é capaz de se tornar em total silêncio, em total introspecção,
onde a meditação pode nos levar a esse lugar. Então, talvez desse silêncio nasça esse Big Bang e nasça esse novo universo de cada um de nós. Dado que cada um de nós é uma micro-realidade, um microcosmo desse grande universo, e que muitos, numa visão espiritual mais elevada, chamam de multiverso. Não é só uma única versão da história humana, ou da história, uma única versão da existência, mas várias versões da existência, o que alguns já chamam de multiverso, né? Então isso é muito interessante, pessoal. Legal essa questão da meditação, Tatiana, eu acho que ela conecta muito bem. Uma oração bem feita é um processo de meditação, né? Que nasce do silêncio. Antes da meditação existe uma compenetração, existe uma conexão com algo maior. Eu acho que essa inteligência, essa prática, ela nos ajuda muito a enfrentar os obstáculos e talvez até transformar esses obstáculos em etapas para o nosso crescimento. A Patrícia pergunta assim, Binato, você fala sobre isso no seu livro? Patrícia, o Modelo do Pensador, que é o meu livro publicado até então, ele fala disso num capítulo cujo nome é Chamado nas pessoas físicas lá e Propósito nas empresas, né? Então fala, e lá eu conto um pouco de um relato pessoal, de uma experiência que eu tive, dessa conexão com Cristo que para mim se materializou no dia 13 de abril, dia 8 de abril de 2013. Então lá eu conto essa história e procuro explicar, do meu ponto de vista, essa questão do chamado, essa questão do propósito e como é que essa inteligência espiritual, sendo maior e mais, e diuturnamente, como o Anderson mencionou, sendo desenvolvida e praticada, ela me dá essa compreensão maior sobre as coisas, o que não impede de eu cometer meus equívocos, que não impede de eu cometer meus pecados, que não impede de eu ser injusto e incorreto com algumas pessoas, mas que já me permite identificar e pedir perdão, identificar e corrigir, quando não me permite já antecipar e prevenir. Então isso é um treino, né? Inclusive a frase que eu abro o livro diz que todo santo tem um passado, todo pecador tem um futuro. E essa busca, né, de me tornar uma pessoa melhor preparada, e apesar de ter tido pecados no passado, nos traz a condição humana de estarmos sempre em evolução. Então, sim, falo sobre isso, e se você quiser conversar sobre algum tema do livro, você pode me mandar uma mensagem sobre isso também. O Hélio falou aqui, é impossível, ninguém é dono da verdade, temos pedaços, uma verdade inteira, apenas pedaços. Imagino que o Hélio esteja falando daquela questão de que uma única religião não pode deter o monopólio da espiritualidade, né? Inclusive, já preparando para a nossa live, eu escrevi um post, se eu não me engano foi ontem, onde eu falava sobre essa palavra, sobre a verdade, né? Então, uma passagem na Bíblia que fala lá que Pilatos pergunta a Jesus sobre o que é verdade e Jesus não responde, né? Talvez porque, em nome da verdade, muitas pessoas briguem, muitas pessoas duelem entre elas, muitos países, né, por querer impor sua verdade a um outro país, provoquem suas guerras lá. E lá pelas tantas, Jesus nos ensina que a verdade é aquilo que, quando você conhecer, aquilo vai te libertar, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é um código individual, é uma jornada que eu acredito ser única e pessoal e própria. E quando você encontrar a verdade, o indicador é aquilo que alguém mencionou aqui. Essa paz interior que você encontra, independentemente da turbulência que você vive externamente. A Roberta fala assim, pô, turma, show de bola, muitos comentários legais. Roberta fala assim, acho que a espiritualidade ajuda no meu desenvolvimento. São starts que me fazem pensar, pois sei que sim, as respostas estão dentro de mim. Tem lógica. É isso aí, Roberta. E na medida que eu vou me dando conta disso, que você vai se dando conta disso, o teu olhar fica mais aguçado para entender os sinais. Entende? Por que eu perdi esse avião? Por que lição há por trás desse acidente, dessa tragédia que acometeu-se na minha vida? Por que o meu filho se enveredou pelo lado da droga? Por que eu não me envolvi com isso antes? Onde é que eu estava quando eu não vi esse negócio? Uma compreensão espiritual me traz para esse nível de questionamento. E ela fala mais, mas vamos aprofundar isso mesmo. Quero te encontrar para conversarmos sobre algumas questões. Depois te envio um WhatsApp com calma. Legal, Alberta, vamos marcar. A gente tem uma conversa pendente por causa daquele trabalho nosso lá, da empresa, mas nada impede que a gente vá por esse caminho também. E o Anderson
fala aqui, exato, perdão pela digitação, meu filho me ajudou a bagunçar aqui bem na hora, muito bem-vindo, né? Mandaria o texto ditado corretamente, sem erro para o seu uso binato, me perdoem, amigos. Cara, obrigado aí, amanhã, no post de amanhã, no 24º dia do ano, eu vou colocar o teu relato aí, ipsis literis, porque ele é muito esclarecedor. E a Érica fala o seguinte, entre outras coisas, busco muita ajuda na leitura, sempre meditando, querendo conhecer novos caminhos, novas possibilidades, mas basta o dia ser problemático que esqueço tudo e crio um abismo entre a teoria e a prática, mas continuo sempre tentando a cada dia. Então, Érica, isso que você chama de continuo sempre tentando a cada dia, essa é a perseverança, essa é talvez um dos principais resultados de uma espiritualidade em busca de desenvolvimento. Porque a pessoa pouco espiritualizada, e eu me lembro disso, né, num período em que eu não tinha nenhuma conexão com esse tema, desistir das coisas e fugir das coisas era o comportamento mais comum, né, mais aceitável. E a busca, a perseverança, a tolerância é algo que só as pessoas que estão praticando esse exercício começam, então, a entender isso um pouco melhor e trazer isso para as suas vidas. A Marilu fala o seguinte, para mim, Marilu, a espiritualidade tem mais a ver com os rituais que eu busco para o meu crescimento interior, de paz, de evolução como pessoa, de maior consciência das coisas à minha volta e que interferem nos meus resultados diários. Perfeito, Marilu, está muito alinhado com o que a gente está falando. Né? Se os rituais que você adota te tornam alguém maior, né? te promove esse crescimento interior, e esse crescimento interior te traz mais paz, mais consciência, mais compaixão, isso é uma experiência espiritual, não tenha dúvida. E torna-nos mais capacitados e mais equipados para atravessar as contingências, atravessar a tempestade. Né? Uma pessoa sem fé atravessa a tempestade com medo. Uma pessoa com fé atravessa a tempestade com confiança. E cá entre nós, pessoal, mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Vocês sabem disso. O mar bom mesmo é aquele mar revoltoso lá. É ali que o marinheiro é forjado. E por quê? Porque ele acredita nessa possibilidade de se tornar melhor. Fabiano, grande amigo lá de Além Paraíba, o que ele fala aqui? Boa noite. A busca pela paz interior envolve escolhas conscientes que, se não conquistada, nos faz duvidar da própria fé. Eu acho que faz sentido e acredito também que tem um espaço, né, para conscientemente eu saber que tem coisas que eu não tenho o menor controle. E nesse momento eu não tenho mais o que fazer. Né? Então, nesse momento me lembro, né, da experiência do homem, do ser humano, né, de 300 não, de 600, 700, 800 anos atrás, onde ele não tinha tecnologia, onde ele tinha uma intuição, onde ele foi para o erro e tentativa, descobrindo que, se ele pegar sementes, frutos de uma árvore, enterrar essas sementes, esses frutos, ou seja, se ele preparar a terra, investir essa semente na terra, cuidar dessa terra, molhar essa terra, e fazer uma coisa que ele não tem o que fazer, que é apenas esperar, um belo momento esse negócio brota. Né? Esse negócio brota pela força do calor do sol, pela força das chuvas que caem, pela força do vento que areja. Isso tudo não está na gestão humana. O homem não tem poder sobre essas coisas. E talvez o grande dilema do homem seja querer se tornar Deus. E aí tomar conta do céu, tomar conta do sol, tomar conta do espaço, e aí interferir numa ordem que, uma vez interferida, pode trazer fortes consequências. Então, Fabiano, eu acredito que há, sim, Opa, peraí que eu perdi aqui a timeline. Aqui. Deixa eu ver se eu volto lá. Há, sim, essas escolhas conscientes, ou seja, aquilo que eu tenho conexão e tal, mas acredito também que tenha um movimento que eu não tenho consciência, mas que está ao meu redor e que, num dado momento, eu vou estar apto a me dar conta disso. Né? A Vera Loyola acabou de chegar, bem-vinda, Vera, também uma pessoa que está muito presente aí nas nossas iniciativas. E a Amanda fala o seguinte, meu marido diz, é no fogo forte que se forja o aço bom, e o teu marido está coberto de razão. Né? E realmente vejo que os momentos que mais evoluímos são nas provações.
É verdade, pessoal. O que não quer dizer que num movimento mais enfático, num movimento mais tensionado, num movimento mais enérgico de alguém, não quer dizer que nesse momento não haja amor. Isso é muito importante de nós deixarmos claro aqui. Às vezes, um chefe, um pai, uma mãe, alguém na sua história, ele faz um movimento com você que te revela uma tremenda dor interna, mas às vezes esse movimento está sendo feito com profundo amor, com o intuito realmente de você crescer. E aí sim a gente vai ajudando as pessoas e fazendo parte da vida das pessoas de tal sorte que elas vão evoluindo, crescendo e se desenvolvendo, né? Pessoal, olha, muito bom, viu? Obrigado aí por tantas participações e muitos comentários muito convenientes e muito adequados. E na medida que nós vamos chegando nesse ponto, né, como é que a gente pode desenvolver cada vez mais e melhor a nossa espiritualidade? Então, algumas dicas que eu dei lá na live anterior, sobre desenvolvimento do modelo mental, né, sobre desenvolvimento de padrões emocionais, elas também se encaixam nesse nosso processo. Uma dica que foi dada aqui mais anteriormente é a meditação. A meditação é um momento onde você se introspecta, onde você deixa um pouco o mundo lá fora à distância, e você então se introspecta e entra em contato com você mesmo. Então a gente tem a meditação, a gente tem a oração, a gente tem a reza, né? Eu acho muito interessante que muitas pessoas falam, né, sobre Deus. E eu não sei se a ideia é falar sobre Deus, mas viver com Ele, né? Não sei se falar sobre Buda, mas viver com Ele. Não sei se falar de alguma outra entidade, mas viver com ela. Trazer para o dia a dia. Eu me lembro de uma aula que eu dei em Tangará da Serra, lá para 2011, mais ou menos, e foi muito interessante, eu já comentei isso aqui. Eu dei uma aula, era uma sexta e um sábado, e 15 dias depois, uma sexta e um sábado. Era uma pós-graduação da Franklin Covey. E na aula de sexta-feira, eu apresentei o modelo do pensador e falei um pouco da dimensão espiritual e tal. E legal que no final da aula, os alunos perguntaram se no dia seguinte poderiam trazer os seus pares, né? Os maridos poderiam trazer suas esposas, as esposas poderiam trazer os maridos. Eu falei, claro, pô, vai ser ótimo. Aí a galera foi toda para a aula no sábado. Foi muito legal essa experiência. E no final da aula de sábado, uma aluna que se tornou uma cliente, que hoje é uma grande amiga minha, que mora lá em Cuiabá, ela falou, Binato, mas você falou coisas que que mexeram muito comigo, que me atormentaram muito internamente, e eu não sei o que fazer com isso. Eu falei, pô, então me permita te ajudar. Me fala mais. Ela falou, porque veja, eu sou católica, eu leio a Bíblia, Cristo para mim é a figura essencial, e eu não consigo encontrar esse equilíbrio interior. Eu falei, tudo bem, fulana, eu não vou falar o nome dela aqui porque ela está muito presente entre nós, como ela não está hoje, eu não quero mencionar, a não ser que ela me autorize no momento futuro, até falo. E aí eu falei, mas você, qual é a tua experiência com a Bíblia ou com Cristo? Não, eu vou à missa, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia. Eu falei, tá, mas como é que você traduz isso para a sua vida diária? Aí é o momento santo, né? Aquele momento em que se revela uma nova visão. Ela, como assim, Luiz? Eu falei, você lê sobre Cristo, você faz as práticas dentro da igreja acerca dele, mas como é que você vive com ele, né? Na hora que você está nervosa com o seu marido, essa figura vem com você ou você esquece dela? Esqueço completamente e caio na pancada com ele. Eu falei, então veja, não é falar sobre Cristo ou falar sobre Buda, mas é viver com ele. É viver com Cristo, é viver com Buda, naquilo que você acredita e trazer essa experiência dele para a sua vida diária. Isso, pessoal, para mim é o grande exercício da espiritualidade. Quando eu trago um rito ou um texto religioso para a minha vida. Então, eu poderia mencionar aqui algumas situações, e tive uma muito recente, alguns até participaram disso pelas lives, eu comentei, outros até mais pessoalmente vieram me perguntar o que estava acontecendo, e no privado eu acabei comentando com algumas pessoas, de viver situações onde, no momento, eu estava destruído,
por minha responsabilidade, por ter acreditado talvez muito numa expectativa, por ter colocado muito na mão de outra pessoa ou de outras pessoas algumas expectativas, o que vai contra o que eu advogo, né? Mas eu também estou em crescimento, estou em desenvolvimento. E na hora que eu me vejo, entre aspas, morto naquele momento, eu aprendo com Cristo que em 3 dias, ou no 3º dia, eu posso ressuscitar. Basta que para isso eu me coloque num outro estado, diferente do estado em que eu morri. Eu não posso querer resolver um problema na mesma frequência em que eu criei o problema. Então isso, para mim, é trazer Cristo para a vida prática. Eu não sou um homem, uma pessoa para fazer milagres, como Cristo fez. Mas para mim, milagre é uma coisa muito sutil. O que é um milagre? É transformar o mal num bem. Quando eu olho os milagres de Cristo, ele transformou o mal num bem. Então, toda vez que eu consigo participar de uma situação, toda vez que uma pessoa senta na minha frente, no estado emocional negativo, e ela sai no estado emocional positivo, dentro da minha pequenez e da minha limitação, ali talvez eu tenha como instrumento operado um milagre, percebe? Coisas pequenas. As pessoas estão muito preocupadas em fazer coisas grandiosas. Não tem nada de errado em pensar em coisas grandiosas, mas começa fazendo pequeno e as coisas vão se engrandecendo por si. Então essa que é a grande, para mim, a grande sacada dessa nossa conversa. Quando, é bem o que o Anderson falou, quando o texto, quando a prática está no livro, e eu faço isso numa igreja, numa sinagoga, num templo, e fica lá, é uma mera religiosidade. Quando eu pego aquela experiência de preparo no ginásio, na academia, e levo para a vida diária, isso é espiritualidade na veia. Aí você trata as pessoas que vão cruzando o teu caminho, como você tratou aquele irmão do lado, na hora que o padre fala, agora cumprimentem-se uns aos outros. Então as pessoas se cumprimentam na igreja, mas no trem eles estão com medo. Percebe isso? Isso eu acho que é grandioso demais e tem muito a ver com essa história de grandeza e realização que a gente costuma desenvolver nessa nossa conversa aqui. Muito bem, pessoal. A Amanda fez um comentário aqui, verdade, são movimentos mais bruscos que não fazem sair da caixinha. Ok. Quando a vida não me oferece esse movimento brusco, provoca esse movimento. Vai atrás dele. Estou com uma sobrinha aqui que está nos assistindo, que vai fazer um trabalho no Complexo do Alemão, no Vidigal, na favela Santa Marta. E me contou como vai ser a história. E perguntou, tio, tá a fim de participar? Eu falei, se eu puder, eu quero ir na Cracolândia, conversar com traficantes e entender a vida que essas pessoas têm. Falar deles é fácil, ser eles é difícil. E isso vai me trazer muitos benefícios também, e isso eu só me permito fazer isso por hoje ter uma compreensão espiritual um pouco menos ruim do que eu tinha há um tempo atrás. O Hélio Luiz fala aqui, o que você pensa sobre a física quântica? Hélio, esse é um belo tema para a gente conversar numa próxima live, até porque a gente já está terminando aqui. Mas eu acho que a física quântica ela traz paradigmas que revolucionam nossa forma de pensar, onde tempo e espaço passam a ter uma outra dimensão, e aquilo que a gente entende como sólido, né? Aquilo que a gente entende como sólido, há que se questionar sobre isso. Eu confesso e me comprometo a saber mais sobre isso, eu tenho algum conhecimento sobre o tema, mas hoje eu não me atreveria a fazer uma live sobre esse tema. Mas se vocês acharem que vale a pena, a gente se prepara e a gente fala sobre isso no futuro bem próximo. Eu vou aceitar o desafio aí. A Vera fala, perfeito, legal. O Hélio volta, eis a questão, como viver o ser cristão e viver a física quântica na vida, no dia a dia. Eu acho que Cristo e física quântica, cara, estão ali, ó. Estão ali. Eu vou falar mais sobre isso no futuro. Há um livro que eu gosto muito, chamado As Cartas de Cristo, onde tem muito de física quântica nesse livro. Se alguém conhece, quiser comentar, pode falar. Bom, a Keila Bruneta entrou, Daniela Jucá entrou, Genivaldo Primo entrou. Boa noite, pessoal. A Amanda fala aqui, excelente reflexão. Ressuscitar no 3º dia, numa representação de não se permitir negatividade por muito tempo. Exatamente, Amanda, é pegar a metáfora e trazer ela para a nossa realidade. O Anderson fala, de espiritualidade envolve discipulado, assim como o discípulo precisa seguir e imitar o seu mestre, não apenas conceitualmente, mas também na prática. Exatamente, Anderson. E nisso eu tenho um amigão que me faz esse trabalho de discipulado
toda segunda-feira. A gente parou agora no final do ano, mas a gente volta agora em fevereiro. A Keila Bruneta, adorei os ursinhos, legal, né? Ela já sabe, vocês já sabem onde eu estou, né? Isso não é o cenário do programa, né? É só o quarto das crianças. A Janice, é o que tento fazer, colocar as palavras que fiz na minha vida. Legal. Miriam Crossi, super compreensível, recomeçar e crescer, muito legal, Miriam. Elaine entrou, bem-vinda, Elaine. Berenice Michelon entrou, bem-vinda, Berê. Amanda, ótimo tema física quântica. Legal, turma, vou me comprometer a buscar mais informação sobre isso e trago para cá para a gente também. Tatiane, gostei desse tema. Berenice, boa noite, adoro física quântica, vamos falar sobre isso então. Érica Ronde, adoro todas, mas essa foi a melhor live. Bacana, foi muito intensa, muita gente participou. Então, pessoal, tendo completado agora 1 hora e 45 segundos, são 20 horas e 59 minutos. Muito obrigado pela presença. Turma, obrigado demais pelos comentários. Foram muitos comentários muito pertinentes, me alavancaram muitas compreensões aqui. E saio dessa live melhor do que entrei. Ou seja, essa live para mim foi uma experiência espiritual. Obrigado, turma. Fiquem com Deus. Boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Semana que vem, dia 31, eu vou estar voltando de Ribeirão Preto, no horário que talvez eu não consiga fazer a live. Mas depois eu confirmo com vocês pelo Facebook, vocês vão saber o tema e o dia da próxima live. Se não for na terça, vai ser na quarta. Mas eu não posso ainda garantir agora, porque eu tenho esse retorno de Ribeirão, não sei do horário que eu volto na terça-feira, dia 30. Mas se não for dia 30, vai ser dia 31, ok? Turma, mais uma vez, obrigado. A live fica registrada aqui. Isabel, gratidão, Binato, sempre tão bom te ouvir. Obrigado, Isabel. Roberta, falar sobre espiritualidade nos dias loucos de hoje é sempre bom. Veja, Roberta, os dias não são loucos são os humanos. Os dias são como são, nós é que damos significado para esses dias aí. Vou ver a live toda depois, beleza? Obrigada, Miriam, também. Denise, boa noite, amigo, obrigado também por você. Amanda, valeu, muito obrigado. Tatiane, boa noite, muito obrigado por compartilhar. Gláucia, foi ótimo, também achei, gratidão, Berê. Parabéns também, Ademir, para nós todos. Tatiana Camilo acabou de entrar, bem-vinda, Tati, estamos saindo. Érica, vem tomar um café conosco em Ribeirão. Estou indo para Ribeirão sexta-feira. E vamos ver se a gente se fala aí pelo Messenger, por algum lugar, a gente se encontra. Patrícia, muito especial, amei. Roberta, com certeza, risos. Boa hora, gratidão pela sua vida, pela sua também. E vamos em frente, galera. Bom, aí o Hélio fala do vinho, a Tatiana dá uma boa noite. E deixa eu desligar, senão a gente vara a noite aqui. Valeu, turma. Boa jornada, força sempre, vamos com tudo. E semana que vem estamos juntos, depois eu confirmo o dia, a hora é a mesma e o tema. Abraço, até mais. Tchau.